Glória a Deus. E essa noite é uma noite diferente, como você pode ver, né, perceber pela música, pela roupa do pregador também, né? Tinha gente perguntando se ia para quadrilha e tudo mais. Mas a gente vai quebrar um pouco da religiosidade nessa noite. Amém? Mas não se preocupe não, quem falou isso eu também falo. Quando eu vejo alguém na igreja de camisa xadrez, onde é a quadrilha? Se aperrei não. O controle do slide está comigo. Nessa noite eu vou trazer, pode colocar o de evangelismo, aquele da cultura. Tem uma aula no Rema que a gente dá quando a gente está ensinando. Tem algumas matérias que eu dou esse contexto também sobre cultura. Que eu dou esse contexto também sobre cultura, tanto na matéria de evangelismo como na matéria caráter de Deus. A gente trata algumas coisas sobre como a cultura influencia e o quanto é importante entendermos sobre a cultura e o quanto ela mexe com a sociedade e o quanto nós, como filhos de Deus, que fazemos parte de uma sociedade, nós podemos entender a cultura e usar isso também para a glória de Deus. Aqui nessa primeira imagem a gente vê a pergunta, né? O que é cultura? Nós vemos um índio, e é índio mesmo, né? Porque hoje o politicamente correto já diz que a gente não pode falar índio, né? É indígena, mas é índio, né? Indígena denota um povo, índio é a pessoa que faz parte do povo. Então o índio, a gente vê um típico nordestino do sertão, um boiadeiro, e nós vemos também uma mulher com o cabelo coberto, que é típico dos povos muçulmanos, aqueles povos que têm uma cultura bem diferente da nossa. Aí vem a pergunta: o que é cultura? Edward Taylor, ele diz que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A palavra cultura também ela vem do cultivo, né? É a mesma origem da palavra, é a mesma palavra. Também falamos de cultura da terra, ou seja, o que é cultivado na terra. Então cultura é algo que leva tempo para se estabelecer, assim como quando plantamos algo, se leva tempo para colhermos, é necessário um cuidado, é necessário um cultivo. Então cultura, a palavra cultivar está ligada à cultura também. Então hábitos, crenças, expressões, forma de falar, tudo isso fazem parte da cultura que revela a identidade de um povo. Nós no Brasil, nós temos um problema. De vez em quando estou tirando para ver se alguma novidade. Aleluia. Não. Desligado, não teria como. Aleluia. Se eu vou aqui, eu vou seguir por aqui mesmo. No Brasil a gente tem um problema que é o seguinte: em outros países o povo valoriza muito a sua história, a sua origem. Em vários países pessoas têm a linha genealógica delas toda traçada. Quem foi sua 10ª geração, a 9ª geração, a 8ª geração, até chegar em você. No Brasil a gente não tem muito essa cultura de entender de onde nós viemos. Geralmente a gente conhece 2 gerações, no máximo 3 gerações acima da nossa. E isso não está documentado, principalmente no Nordeste. Eu fui fazer um curso lá em Curitiba e a gente conheceu o dono de uma empresa lá de equipamentos militares, Mainarts, e ele nos convidou para jantarmos num jantar de família dele. Comemoração, meu aniversário, um jantar de família, a gente quer convidar vocês. Eu quero convidar vocês para irem. A gente foi, eu e mais 3 colegas, nós fomos para o jantar. Então quando eu digo um jantar de família, você imagina o quê? Umas 15, 20 pessoas. A gente chegou lá, tinha 250 lugares no restaurante reservados para a família dele. Eu disse, uau! Aí não tinha vaga para a gente saiu, ele saiu com a gente e foi para uma outra ala do restaurante para jantar com a gente. E ele começou a contar a história da família dele e mostrar alguns relatos. Ele tem toda a árvore genealógica dele documentada de mais de 400 anos. Toda a história.
da família dele que veio da Itália, ele é descendente de italianos. Teve uma época, teve um êxodo da Itália, principalmente quando houve a abolição da escravatura aqui no Brasil, não tinha mão de obra, estava tendo crise na Itália, e muita gente da Itália veio para o Brasil para trabalhar no café, trabalhar na cana. Então, houve essa migração para o Brasil, e ele sabe cada pessoa da família dele desse período e antes desse período. Por que eu estou dizendo isso? Porque um povo que não entende a sua história, não valoriza a sua história, tem a tendência de não valorizar a sua cultura. E nós do Nordeste temos uma cultura muito, mas muito rica. Temos uma cultura muito forte. Porém, a gente não foi ensinado no Brasil a valorizarmos a nossa cultura. A gente não foi ensinado no Brasil, a história, por exemplo, do Brasil, ela é contada de acordo com um viés ideológico. Eu vou te dar um exemplo. A bandeira do Brasil. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. O verde vem de quê? Das nossas matas. O amarelo vem de quê? Do ouro. Não é isso que a gente aprende? E se eu te disser que isso está errado? Por que isso está errado? Porque, inclusive, a nossa bandeira do Brasil, ela foi alterada. Existe uma outra bandeira do período imperial, e se aproveitou aquela bandeira, tirou alguns símbolos, mudou algumas coisas, e se tentou mudar o significado. O verde é de uma família, e o amarelo é a cor principal do brasão de outra família, Orleans e Bragança, que foram as famílias imperiais que estavam no Brasil. Para tirar o significado e a importância que essas famílias tiveram na história do Brasil, na formação do povo brasileiro, quem estava ali tomando as decisões políticas no Brasil disse: não, a gente vai manter o visual da bandeira, mas a partir de agora a história é a seguinte: o verde são as matas e o amarelo é o ouro. E isso foi sendo passado de geração em geração, e a gente aprendeu dessa forma na escola. Porém, não é essa a verdade completa. Existe uma história anterior, e para que nós não valorizássemos a família imperial, tirou-se essa parte da história do Brasil e foi mudada e foi contada para nós de uma maneira diferente. O que é que foi contado para nós também? Eu não estou fugindo do assunto, e a gente vai entrar e você vai entender o que a gente está construindo. O que é que foi contado também? Portugal só queria tirar o ouro do Brasil. Portugal só queria tirar a riqueza do Brasil. Portugal só explorou o Brasil. Então eu digo para você, se eu estou dominando um povo, faz sentido eu criar um exército nessa nação que eu estou dominando, para que essa nação tenha um exército? Você sabia que foram os portugueses que criaram a Academia Militar dos Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, para treinar militares no Brasil? Foram eles que criaram o Banco do Brasil, trouxeram muita riqueza deles para cá e depositaram no Banco do Brasil, criaram a Biblioteca Nacional. Mas, por causa de um viés ideológico, a gente não aprende dessa forma na escola. E a gente passa a entender que tudo que aconteceu lá atrás foi ruim, não tinha valor, e o que importa é o hoje. Aí quando eu penso apenas no hoje, eu perco a linha do tempo que construiu a minha história para eu chegar onde eu estou hoje. Então eu passo a desvalorizar as pessoas que passaram e que vieram antes de mim. E eu passo a valorizar apenas o presente. Só que não valorizo da devida forma, porque eu não sei a construção que me trouxe até aqui. Na Bíblia a gente vê o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você entende que isso fala de gerações? Fala de um Deus que não é um Deus apenas hoje, mas é um Deus de antigamente. É um Deus que está na história do povo há muito tempo. O povo judeu costuma se referir a Abraão como pai Abraão. A Bíblia ela fala de genealogia em várias partes, e a gente costuma pular essa parte, né? Quando a gente está lendo fulano, filho de Beltrano, filho de Cicrano, a gente pula essa parte, né? Mas a gente vai ver muito essa genealogia na Bíblia, porque a Bíblia valoriza isso, porque isso é história, porque eu sei quem veio antes de mim, e eu valorizo o lugar que eu cheguei por causa de quem construiu antes de mim. Esse lugar, essa história. E essa prática e esses costumes que vão sendo passados moldam a cultura de um povo, moldam a maneira de ser de um povo. Nós, em Pernambuco, nós tivemos a insurreição pernambucana, nós tivemos o início do Exército Brasileiro, aconteceu aqui. Você sabia disso oficialmente?
se atribui à Batalha dos Guararapes, ao início do exército brasileiro. Mas a gente, inclusive no nosso hino nacional, que é um hino belíssimo, mas ele valoriza mais a geografia do Brasil do que a história do Brasil. A gente é um povo que tem mais consideração pela geografia do que pela história. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Quais são os heróis nacionais que são falados no nosso hino? A gente vê as nossas riquezas naturais, e é muito bonito, é muito belo e importante. Mas a gente não entende que nós temos muitos heróis nacionais. Nós temos muita gente, tem Felipe Camarão, no nosso caso aqui, que foi um dos que lutou contra a exploração holandesa aqui em Pernambuco. Nós temos Henrique Dias, nós temos outros homens que se levantaram para guerrear contra um domínio holandês que estava explorando o nosso povo. E Pernambuco é uma figura importantíssima na história do Brasil. A gente é pernambucano, eu não vou nem dizer que o brasileiro não conhece essa história, mas a gente é pernambucano e a gente não conhece essa história. Por que eu estou falando isso e fazendo toda essa introdução? Porque a gente prega Jesus. Jesus é aquele que morreu por nós, Jesus é aquele que nos salvou, é aquele que nos libertou, é aquele que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só que a Bíblia fala sobre evangelho, né? Nós vamos evangelizar alguém. O que é evangelho? Boas notícias. Boas notícias, elas precisam ser transmitidas. Você está comigo? Né? Tem uma boa notícia. Quando vai ser boa notícia para alguém? Quando eu transmitir, quando eu disser para essa pessoa. Mas se eu, por exemplo, eu sou um cidadão americano, eu falo inglês, eu não falo português, e você vem me dar as boas notícias em português, você entende que eu não vou entender? Para você me passar essas boas notícias, ou eu preciso aprender português, ou você que é o interessado em me dar as boas notícias, você precisa entender de inglês, né, Nicole? Ou chamar a Nicole para a Nicole traduzir para você, e você me passar a notícia em inglês, que é o idioma que eu entendo. Você sabe que a cultura, ela tem muita relação com o idioma que nós entendemos. Por que nós falamos português? Porque nós fomos colonizados por Portugal, que veio para cá. Porque nós temos tantos países na América do Sul que falam espanhol? Porque foram colonizados pelos espanhóis e por isso eles têm essa maneira de falar. Então, se eu vou me introduzir em uma cultura para falar diretamente com o povo, eu preciso entender a maneira de pensar deste povo para que eu possa me comunicar com eles. Porque se eu venho com uma mensagem em um idioma que não é compreendido por esse povo, a mensagem logo não será compreendida e não será passada. Então, quanto a idiomas, isso fica muito claro. Alguém em inglês precisa que eu fale em inglês para ela entender. Mas você sabe que existem aspectos menores, mais específicos, digamos que da cultura, como uma maneira de ser, como uma maneira de vestir. E quanto mais parecido eu for com a maneira que a outra pessoa é, mais fácil eu consigo me comunicar com ela. Em técnicas de vendas, a gente ensina o seguinte: quão rápido for a velocidade que a outra pessoa falar, o bom vendedor ele vai adaptar a sua velocidade de fala à velocidade da outra pessoa para se conectar melhor com ela. Que alguém que fala muito rápido, a mente dela processa as coisas muito rápido. E se eu, como vendedor, eu chego para ela e digo: olha, eu estou querendo te apresentar esse produto aqui. Esse produto é muito bom. Você precisa entender os benefícios. Tu já está ficando impaciente. Imagina que fala muito rápido. Mas alguém que fala muito devagar, a mente dele processa as coisas muito devagar. E se eu quero falar com ele vendendo alguma coisa, falando muito rápido, ele vai ficar agoniado. Fala devagar, calma. Então, se para vender eu mudo minha maneira de falar para me conectar com a pessoa, imagina para evangelizar o quanto é importante eu me parecer com alguém, porque aquela pessoa entende: rapaz, ele não é tão distante de mim. Isso que ele está falando para mim é parecido com a forma como eu penso, com a forma como eu lido de alguma forma. Então, a adaptação da linguagem, da maneira de ser para a cultura, para alcançar alguém, é extremamente importante. Agora, isso não quer dizer que eu vou cometer os pecados que a pessoa comete para evangelizá-la. Mas eu mudar minha maneira de vestir,
eu mudar minha maneira de falar, contanto que eu não peque, isso não é pecado. Né? Alguém certa vez disse: eu vou fazer qualquer coisa para alcançar alguém para Jesus, menos pecar. Então nós podemos fazer qualquer coisa para alcançar alguém, menos pecar. Então qualquer coisa que não for pecado, que for necessário fazer para alcançar alguém, eu vou fazer. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, te convido para abrir tua Bíblia lá, também será projetado aí. 1 Coríntios 9, 19. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 20: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Você percebe aqui que ele adaptou a forma de ser e a abordagem dele para alcançar povos específicos, para alcançar os judeus, ele procedeu como judeu. Para alcançar os que vivem sob o regime da lei, como se assim vivesse. Ou seja, sem viver debaixo do regime da lei, ele agiu como se vivesse. Se você vê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tem uma abordagem diferente, tem um foco diferente, mesmo que a mensagem seja a mesma. Por exemplo, Mateus é destinado para os judeus. O livro de Mateus, ele tem como objetivo alcançar os judeus, para que os judeus entendessem que Jesus era o Messias esperado. Por isso que em Mateus, ele vai ter muita menção sobre a lei, para que os judeus entendessem: Jesus cumpre a lei. Em Mateus vai ter a genealogia, como não tem nos outros evangelhos, para entenderem: olha, Jesus, ele é descendente de Davi, porque o Messias era descendente de Davi. Em Marcos já tem uma abordagem diferente de Jesus como servo, para alcançar aquelas pessoas que estavam no serviço, as pessoas mais humildes, as pessoas que eram escravos também. Então nós vemos na Bíblia isso ser relatado com precisão. No versículo 21 de 1 Coríntios 9, na continuação, vai dizer: aos sem lei, como se eu mesmo fosse. Ou seja, no anterior ele diz: aos da lei, eu agi como se fosse da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então a adaptação da forma que eu vou transmitir a mensagem não é pecado. E dentro da cultura do Nordeste, o forró, por exemplo, é um ritmo muito comum no nosso meio. Mas nós, com uma mentalidade religiosa, muitas vezes pensamos: ah não, aquele worship, aquela música em um estilo diferente eu posso adorar. Mas com o forró é uma coisa da carne. Só que aquela música, ela tem uma origem na cultura americana. Por que algo da cultura americana ela serve na adoração e algo da cultura nordestina não serve na adoração? Ah não, porque a igreja está trazendo o mundo para dentro dela. Essa é a intenção. Trazer o mundo para cá, para o mundo se converter. Não o pecado para dentro da igreja, mas o pecador para dentro da igreja. E eu trabalhar com a cultura não é pecado. Aí eu vejo tanta gente criticando: não, porque essa igreja aqui, ela está fazendo forró no período de São João. Está fazendo isso, assistindo jogo dentro da igreja. E você sabe que na cultura brasileira, a Copa do Mundo faz parte de reuniões familiares, pessoas, né? Eu tenho lembranças afetivas de nós nos reunirmos lá na minha casa, colocava a televisão no terraço, ia a família todinha para lá, e eu tenho lembrança de reuniões familiares para assistir o jogo. Eu tenho lembranças de reuniões familiares
para estar mexendo a canjica, né? E não pode parar, então tem um revezamento. E aí os meninos ficavam abrindo os milho, tirando a palha do milho. Pensa num negocinho, né? Quebrando ali o sabugo. Não, mas tem um caulezinho, um negocinho, né? Abre e tira. Aí tinha milho que ia para ser cozido, milho que a gente preparava para levar de noite para a fogueira. Ei, se eu faço a fogueira para adorar São João, eu estou pecando. Mas a fogueira em si não é pecado. É cultura do Nordeste. Só que nesse período junino se pega elementos da cultura do Nordeste que foram se perdendo e são trazidos à tona mais uma vez. Aí a gente pensa que esses elementos da cultura do Nordeste são elementos de adoração a João, e não são. São elementos da cultura do Nordeste, que no período que se comemora o São João, eles são trazidos mais à tona. Mas não é cultura de João, nem de Antônio, nem de Pedro. É cultura do Nordeste. E eu não posso misturar essas coisas e dizer que a cultura do meu povo é uma cultura de idolatria. Eu gosto muito dessa época, porque me lembra a minha infância em Moreno. A gente assando milho na fogueira, a família reunida, né? Aquele friozinho dessa época de junho. Então existem memórias afetivas, existem comidas específicas para essa época, que não é pecado você comer canjica, você comer milho, você comer pamonha, não é pecado. Munguzá, pamonha e milho verde. Eu quero mostrar para você, antes da gente voltar para essas questões e aprofundar um pouco mais. Tá passando aqui não, passa aí, por favor. Estagiário. Passou. Eu vou mencionar algumas coisas de culturas que são muito estranhas para nós. Isso aqui é uma tribo lá de Papua Nova Guiné. Quem está mais distante talvez não consiga observar, mas essa mulher ela está com os dedos cortados. E o que acontece nessa tribo? A mulher, quando ela perde o marido, como sinal de dor que ela está sentindo, ela corta os dedos. E aí vai passando os anos, ela vai cortando mais partes dos dedos para demonstrar o sofrimento que ela teve ao perder o marido e como esse sofrimento está aumentando. Isso é uma cultura. Para nós é muito estranho. Mas se a gente vivesse em Papua Nova Guiné, a gente ia achar normal, ia ter umas irmãs aqui que iam estar se preparando para cortar o dedo daqui a 200 anos. Isso é cultura. Porque desde pequeno aprende daquela forma, vê daquela forma, e isso se torna comum. Na próxima imagem, eu acho que eu estou passando e vocês estão passando ao mesmo tempo. Aí, os Yanomamis. Os Yanomamis, eles cremam os mortos, aí pega as cinzas, coloca num copo, faz uma vitamina e bebe. Porque o que é que eles acreditam? Que aquele pó, ele carrega o espírito do guerreiro que morreu. E quando ele bebe, esse espírito do guerreiro vem para dentro dele e ele se torna um guerreiro mais forte. Então a força daquele que morreu fica nas cinzas e ao ser tomada, ela vem para a força daquele que está vivo. Isso é uma cultura deles. Tem uma outra demonstração de cultura, a tribo Tapirapé, essa é no Brasil, no Mato Grosso. A mulher ela precisa se relacionar com vários homens dentro da mesma tribo. No período fértil, a mulher ela se relaciona sexualmente com vários homens da tribo. Por quê? Qual é a ideia deles?
é que o filho que vai nascer não vai ser um filho de um homem, vai ser um filho da tribo. Então toda a tribo vai se esforçar ao máximo para que aquela criança se desenvolva da melhor forma possível. Por exemplo, você tem seu irmão na igreja, você não vai vender seu carro para pagar a faculdade do filho do irmão da igreja. Mas se for para o seu filho, você pode fazer, não é isso? Então a ideia deles, o filho é de todo mundo. Então todo mundo vai fazer o máximo para o crescimento daquele filho. E eles podem ter até 3 filhos. Se tiver o quarto filho é morto. Isso é no Brasil. Aí existe uma discussão. Até que ponto eu vou respeitar a cultura quando a cultura fere os direitos humanos? Mas quanto aos índios, se tem bastante cuidado com isso. Existem tribos que entendem que filhos gêmeos, um é bom e o outro é ruim. Como não podem esperar crescer para saber qual é o bom e qual é o ruim, matam os dois na infância. Bem absurdo, bem assustador, mas é cultura de alguns lugares. Para a gente entender o quanto a cultura influencia a maneira de pensar. Porque quem em sã consciência vai dizer, nasceu gêmeos, eu vou matar os dois porque um é bom e o outro é mau. Mas aprendeu aquilo desde a infância e se tornou tão forte que a mãe acredita nisso e mata os filhos. O povo de Toraja, o povo faz uma festa lá na Indonésia, um festival, e todo ano eles desenterram os mortos, vestem eles e saem andando na rua com os mortos. Eles dão um jeito de alimentar o morto, não sei como é. Eles dão um jeito de botar comida para dentro, botar água para dentro. O pessoal não pode descansar em paz. Que todo ano eles são desenterrados, passa o dia com eles e depois enterra de novo. E crianças participam, né? Você vê aí na imagem, tem criança na imagem também, e é normal, não é assustador para ninguém não, é normal. Então quanta coisa estranha nós vemos pelo mundo. Mas ainda bem que no Brasil essas coisas, né, não acontecem. Ainda bem que no Brasil tudo é muito normal, né? A cultura do Brasil ela é aceita mundialmente de forma normal. Aqui você pode ver algo que reflete um pouquinho do jeitinho brasileiro. Aqui tem um pneu de caminhão que foi gasto e aí se colou os solados daquele chinelo havaiana. Para não comprar outro pneu, eu dou um jeitinho. Aí tem um mangote que estourou do carro, aí botou cano PVC. Cano de 50, né? Pastor Érico que já conhece. Então no Brasil a gente tem muito desse jeitinho. A gente dá um jeito. Quebrou, a gente faz a peça para não comprar. Eu ouvi alguém dizendo, alguém acho que na Alemanha, um brasileiro, tem um negócio que coloca carta lá, correspondência, e a correspondência cai do outro lado, depois a empresa vem e recolhe. E quando colocaram a carta ficou no meio do caminho. E aí as pessoas se reuniram e tentando encontrar a solução, disse, não, a gente tem que ligar para o engenheiro vir aqui para ver qual foi o problema. O brasileiro chegou, deu um murro assim, a carta caiu. Aí todo mundo ficou bravo com o brasileiro. Ele disse, você não devia ter feito isso. Ele disse, mas não resolveu. Ele disse, não, mas se prendeu é porque tem algum problema. A gente precisa descobrir qual é o problema para não acontecer de novo. Mas o brasileiro não, rapaz, a gente dá um chutezinho, resolveu, tá feito. Né? A televisão, antigamente a gente colocava o quê? Bombril, meu Deus do céu. A gente colocava um bombrilzinho na ponta, né? E às vezes você estava assistindo alguma coisa, começava um chiado, aí o que é que você fazia? Pum, ela ficava com medo dos murros e voltava. Então no Brasil a gente tem, né, o nosso jeitinho. A gente desenrola, a gente dá um jeito nas coisas. Aqui, para quem está mais distante, tem um BMW, que o limpador é um espanador. Então o cara comprou um BMW por 500 mil, aí depois vai passar para frente, aí o outro, a gente chama de resto de rico, aí o outro pega o resto de rico, de 80 mil, aí quando quebra o limpador, rapaz, 2 mil no limpador, deixa eu dar um jeito, aí pega o espanador de vó,
prende e começa a passar catraca. Tem países, meus pais estavam, acho que foi, não lembro se foi em Portugal, se foi na Espanha, que tinha as catracas e tinha uma catraca livre. Aí perguntou, essa catraca livre é o quê? Eu disse, não, porque se a pessoa esqueceu a carteira, está sem o dinheiro naquele dia por algum motivo, ela não compra a passagem. Ela vem pela catraca livre e passa. Rapaz, imagina isso no Brasil. Imagina a fila na catraca livre. E o povo tudo passando normal, pela que paga. Mas se eu tenho dinheiro, por que eu vou passar na livre? Se essa livre é para quem está sem o dinheiro. Na cultura deles é isso. Mas na cultura do brasileiro, a gente vai... Oxi, eu sou besta, né? Não é, irmã? A irmã é mineira, já sabe. E eu sou... É porque em Minas também é Brasil, né, irmã? Porque eu esqueço que Minas é Brasil. Então, a cultura do jeitinho da gente... Né? Eu me lembro da minha infância, eu morava em Moreno, tinha que pegar muito ônibus. Aí passava debaixo da catraca do ônibus, né? E era liberado até certa idade. 6 anos, sei lá, 8 anos. Aí eu fui passando a idade e o crescimento não vinha, né? Aí minha mãe, passa aí. Aí dizia, senhora é só até 8 anos. Ele tem 8. Com 12 anos já. Ele tem 8. Vai. Mas mãe, vai, cala a boca. Mas mãe, eu tenho, cala a boca. Passa. Minha mãe não era crente ainda não. Você já fez isso alguma vez? Responda não. Talher. Parece que eu fugi do assunto, eu não fugi não. Eu estou falando de coisas culturais nossas. Talher. Você sabe que tem lugar que as pessoas comem com as mãos? Pega, faz o bolinho ali e come. Eca! Faz o bolinho de feijão, né? Isso. E come com a mão. Eca! Mas eu vou comer num restaurante. O que é mais higiênico? Os alunos do Rema não respondam não. O que é mais higiênico? Eu comer com o garfo e faca ou comer com a mão? Eca, com a mão. A mão, eu sei como eu lavei. O talher, tu sabe como foi lavado? Eu estava num evento do governo, um buffet que estava tendo. Aí vinham os copos de suco, né, passando na bandeja, copo de vidro. Então, aí depois eu fui ao banheiro, aí lá atrás passava pela cozinha. Aí depois que saía os copos, eles iam lá e tinham uma bacia. Passava o copo dentro da bacia, na água ali, para tirar o conteúdo e misturando a baba de todo mundo ali. E o talher, será que é diferente? E outra, vai destratar o garçom, viu? Ele está com tua comida. Pois não, senhor. Ah, esse negócio ruim aqui. Pois não, senhor, vou trocar para o senhor. Veja agora, senhor, se está bom. Isso aí eu não tenho como controlar não. Eu tenho como controlar como eu vou tratar ele. Trate bem o garçom. Mas sobre os talheres, você percebe que faz parte da nossa cultura, mas não é estranho um talher que passa na boca de todo mundo eu achar que é mais higiênico do que a minha mão, que eu sei como eu vou lavar, que eu sei como eu vou higienizar. Mas por ser cultural, a gente entende que essa é a maneira normal de ser. Uso de biquíni, uso de sunga, em alguns países é um absurdo. Em Portugal, por exemplo, né, é um absurdo você imaginar as pessoas usando biquíni. Mas é normal você encontrar, né, uma senhora de idade avançada fazendo topless. Que para nós é absurdo. Mas para eles é absurdo o biquíni que a mulher brasileira usa. Aí não, eita, eu estou de calcinha, ninguém pode me ver não. Mas de biquíni não é estranho. Por quê? Porque foi colocado na mente da gente que o biquíni é uma roupa para se usar na frente de todo mundo. Mas a roupa íntima, normal, você não usa na frente de todo mundo e não deixa ninguém ver. Mas o biquíni, tá tudo certo. Entende? Algo que a gente viu tanto, mas vê como é absurda a ideia.
mas a gente se acostumou. Então, entender a cultura vai fazer a gente perceber que existem questões que foram passadas pelo tempo e se tornaram normais, onde a cultura está. E aí, eu quero trazer para nós entendermos um pouco do contexto histórico de Pernambuco, para a gente chegar onde eu quero chegar. Sobrenomes. Tem muitos sobrenomes que a gente tem, que são códigos para identificar um povo, principalmente o povo judeu, que foi perseguido e veio para o Brasil por causa da perseguição. Oliveira, Ferreira, Silva, muitas vezes indicava o lugar onde a pessoa morava. O Silva, por exemplo. Silva se parece com a palavra selva. Então, quem morava longe do litoral, morava na selva. Então, como longe do litoral é a maior parte, então tem muito Silva. Quem morava no litoral, morava na costa. Então, litoral, costa, na selva, Silva. Aí começa a casar Costa com Silva, vira Costa e Silva. Oliveira indicava quem trabalhava nos olivais, nas oliveiras. Então, o povo judeu, para se identificar mediante a perseguição, eles colocavam o sobrenome Oliveira, que identificava com o que eles trabalhavam, e identificava para eles o povo que eles faziam parte. Mas por que isso aconteceu? Por que eles se escondiam? Vamos lá. 1500 o Brasil foi descoberto oficialmente, certo? Mas existem entendimentos históricos de que não foi ali, que Portugal já viajava para o Brasil, que já trazia coisa para cá, que já trazia gente para cá. Em 1492, houve lá em Portugal, o rei de Portugal, ele quis se casar com a princesa da Espanha. Portugal e Espanha estão juntos ali, Península Ibérica, aquela área ali. Para aumentar o poder deles, sempre se houve esses casamentos arranjados, inclusive no Brasil, na coroa brasileira. Então o que aconteceu? O rei disse, se eu me casar com a filha do rei, eu posso ter, o meu herdeiro pode ter o domínio sobre Portugal e sobre a Espanha. Então ele foi lá e fez essa proposta. Só que na Espanha os reis católicos disseram, olha, a gente pode até fazer isso, mas você vai ter que expulsar todos os judeus de Portugal. Ou eles se convertem ao catolicismo, ou você expulsa eles. Só que os judeus sempre tiveram muito dinheiro. E o que é que o rei disse? Eu não vou expulsar os judeus porque vai sair daqui o dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou converter eles ao catolicismo. Aí marcou um dia, disse, olha, quem quiser sair de Portugal, a gente vai colocar os navios aqui, e vocês vão-se embora, ia mandar eles para o Brasil, para outros países. Mas quem não quiser, quem quiser se converter, fique. No dia que o povo chegou, lá em Porto, estava lá um bocado de padre com tonéis com água benta e não tinha navio nenhum. Qual foi a mentira? Não vai ter navio, ninguém vai sair daqui, vai todo mundo ser convertido ao catolicismo. E começou a batizar o povo, a afundar a cabeça do povo no tonel, para também aspergir água. Pronto, todo mundo é cristão agora. E não perdeu o povo. Só que depois veio a Inquisição perseguia quem não fosse cristão. Então, os costumes judaicos foram sendo escondidos. Eles eram judeus, chamados cristãos novos, ou judeus sefarditas, e eles tinham suas práticas às escondidas. Começaram a vir para o Brasil, chegaram no Brasil, a Inquisição também chegou, que era um grupo católico que perseguia quem não era católico. E o que aconteceu? O povo começou a ter seus costumes judaicos escondidos. Quando foi em 1600 e pouco, os holandeses tomaram aqui, 1620, se não me engano, nesse período mais ou menos, os holandeses tomaram aqui. Quando os holandeses tomaram, eles disseram, olha, vocês podem adorar quem vocês quiserem, vocês podem ter o direito à religião. Maurício de Nassau, ele deu esse direito. Depois de alguns anos, Maurício de Nassau começou a administrar, construiu a cidade Maurícia, que é aquela parte ali do centro da cidade, que tem o Palácio do Governo, que tem aquela área ali, tem a Rua do Imperador. Toda a arquitetura ali, as pontes foram construídas na gestão de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau não é o dono daquela faculdade, é Janguier. Maurício de Nassau foi esse administrador que tomou conta dessa área. Sendo que Maurício de Nassau começou a emprestar dinheiro, a levantar os engenhos. Quando a Holanda assumiu aqui, queimou engenhos que produzia cana e tudo mais. Aí Maurício de Nassau começou a administrar, emprestar dinheiro com juros baixos. Só que
A Holanda começou a cobrar, disse, não, começa a cobrar dinheiro. E Maurício Nassau no meio, não pode, vamos aos poucos, demitiram ele e colocaram outro. Começaram a cobrar impostos muito altos. Foi quando o povo brasileiro começou a se levantar, disse, não, vamos expulsar eles daqui. Você sabe que Olinda já foi a cidade mais rica do Brasil? Olinda, aqui pertinho da gente, foi a cidade mais rica do Brasil. Recife era mais pobre, Olinda era muito rica. E nesse tempo, muita coisa foi queimada. Quando o povo começou a se levantar, índios, escravos, os donos de engenho, o povo começou a se juntar e disse, vamos guerrear contra eles. Aí se atribui o início do exército. Aí tem o Monte dos Guararapes, onde teve a batalha, onde um povo muito menor venceu uma grande quantidade de holandeses, que marcharam pela Estrada da Batalha, por isso tem o nome Estrada da Batalha. Então vê, a história está perto da gente e a gente não sabe. Venceram a batalha, expulsaram os holandeses, e depois que expulsaram os holandeses, Portugal assumiu de novo. Aí disse, negativo de judeu aqui. Os judeus fugiram, uma boa parte para o interior, outra parte saiu daqui, e eles fundaram um lugar chamado Nova Amsterdã, que depois mudou o nome e virou Nova York. Nova York foi fundado por judeus que fugiram do Recife. Um dos lugares mais ricos dos Estados Unidos, o centro financeiro dos Estados Unidos, foi fundado por judeus que fugiram do Recife. Em Recife tem a primeira sinagoga das Américas, na antiga Rua dos Judeus, que é a Rua do Bom Jesus. Muitos foram para o interior. Lá em Portugal tem um lugar, a Galícia, e quem está aqui, quem está no interior, você conhece que tem muita gente, você sabe que tem muita gente loira, dos olhos verdes, dos olhos azuis no interior, que a gente chama de quê? Galego. Galego era o povo da Galícia. Portugal, Espanha, aquela área ali. Então, os galegos. E o povo ia para o interior e tinha os costumes judaicos escondidos. Tem muita mesa no interior que tem gaveta, você já viu? A mesa de jantar com gaveta. Por quê? Porque os judeus tinham uma alimentação diferente. Se chegasse alguém na casa deles e identificasse eles como judeus, denunciava, eles eram presos ou mortos. Então eles estavam comendo a comida deles, diferente. Quando chegava alguém, colocava dentro da gaveta e fechava. Por isso tem gaveta. Eles tinham a prática de acender vela, só que acendiam escondido no Shabá, que é a sexta, pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Até hoje tem muita gente, advinda do interior, que acende vela escondido e não sabe nem por que acende vela escondido. Mas acende escondido porque os judeus tinham que fazer isso escondido. Da sexta para o sábado tinha o Shabá e tinha o jejum que eles praticavam. O sábado é pôr do sol da sexta para o pôr do sol do sábado. Então eles jejuavam desde o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Qual era o sinal que acabou o jejum? Quando começava a aparecer estrela no céu no sábado. Aí as crianças na rua, esperando aparecer a estrela, aí ficava olhando para o céu e apontando. Aí a mãe chegava e dizia, não conta estrela, porque senão dá verruga. Todo mundo conhece a história, porque eu estou contando. Está vendo que tem um bocado de prática da gente que tem a ver com a história dos judeus aqui em Pernambuco, que a gente nem sabe. Tinha aquele negócio de água, de barro. Quando morria alguém, derramava. Por quê? Se acreditava que a alma vinha se lavar ali. Daí vem a expressão de ficar com a alma lavada. Quando os portugueses, os cristãos novos, os judeus, estavam lá esperando os navios, eles só viam navios passando e nenhum navio veio buscá-los. Tem duas fontes históricas para a origem dessa expressão. Ficou a ver navios, sendo dessa história, ou sendo quando Napoleão foi invadir Portugal e a coroa portuguesa saiu e ele chegou e disse que ficou a ver navios. Expressões que a gente... fiquei a ver navios. Fiquei sem nada ali. E tem a ver com a nossa história. Quando teve a Guerra do Paraguai, alguns pernambucanos foram guerrear lá. Quando voltaram, trouxeram um instrumento que é muito usado no Nordeste, que é a sanfona. E faziam os festejos com a sanfona, ou acordeon, e se tornou um ritmo típico do Nordeste. Percebe que isso tem nada a ver com pecado? Você conseguiu adorar com a música que estava aqui? Quero já chamar o grupo de música.
Você conseguiu adorar com a música aqui? Adorou mais ou menos do que quando é o worship? Mesma coisa. O que eu não posso? Usar de sensualidade. Tá tocando forró, eu não vou ficar quebrando os quadris. Mas você ficar para um lado, para o outro. Você percebe que se a gente colocar os meninos para tocarem ali, colocar uma estrutura ali na praia e colocar o forró, vai ter gente que vai parar, que nem é crente, e vai começar ali. E desse jeito a gente atrai as pessoas com a cultura que é nordestina e que não é pecaminosa. Então tem muitas práticas. Aquela cruz que a gente vê no canto da estrada quando morreu alguém, não tem uma cruz ali? O pessoal coloca uma cruz e tem gente que vai lá e coloca uma pedra em cima. Você já falou ou já ouviu a expressão, vamos colocar uma pedra em cima disso? Isso é uma prática judaica, porque eles entendem, a flor ela murcha, ela seca e ela morre. Se eu colocar uma pedra, não, a pedra vai ficar para sempre. Então naquelas estruturas se colocam pedras. Quem já assistiu a lista de Schindler, no final eles passam e colocam uma pedra em cima dos túmulos. Coisa da cultura nossa, que é da cultura judaica. Quanta coisa, o bolo de rolo. O bolo de rolo era uma comida, também não era o bolo de rolo, mas uma comida muito parecida que os judeus tinham. A tapioca, o teju, né? A carne de jabá, que é também a carne de charque, né? Carne de jabá, qual é o animal que é o jabá? Não tem um animal chamado jabá. Mas por que jabá? Que é a carne do Shabá, o sábado. A carne comida no Shabá. Aí a gente mudou e começou a falar carne de jabá. Percebe quanta coisa da nossa cultura tem a ver com a história desse povo que veio para cá. E esse povo ficou com essas práticas, principalmente no interior. Então a gente entende os fenótipos do povo holandês também no interior, no nosso sertão. Por isso tanta gente loira, por isso tanta gente dos olhos claros no nosso sertão. Expressões, os judeus sefarditas, que foram esses cristãos novos, eles nem eram bem considerados pelos judeus, porque eles teriam se convertido ao cristianismo, nem eram bem considerados pelos cristãos, porque eles não eram cristãos puros, eram judeus. Aí você já ouviu a expressão, esse safado, e vem do sefarado, do sefardita. Quanta coisa na nossa linguagem, no nosso costume, na nossa música, na nossa roupa, que faz menção a um povo, a uma cultura, a uma história, e a gente deixa de valorizar por causa de religiosidade. E porque alguém falou no YouTube que era pecado. Porque alguém falou no YouTube que estão levando o mundo para dentro da igreja. Eu quero trazer o mundo para se converter dentro da igreja. E a gente vai usar a cultura, contanto que a gente não peque. A gente pode usar a cultura para isso. E não se escandalize. Não se escandalize e não vá para a internet criticar uma igreja que está tendo estratégias para alcançar mais pessoas para Jesus. Por exemplo, a gente vai ter um tempo de comunhão. A Bíblia diz quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão, vivam em união. A Bíblia fala do partir do pão de casa em casa. Aí no templo a gente tem os GCs nas casas, a gente tem GC temático de vez em quando. Isso aqui, quando nós nos reunimos, é a igreja do Senhor. O que é que nós não podemos fazer aqui? Pecar. Mas se a gente se juntar aqui para assistir um jogo que faz parte da nossa cultura, não é pecado. Onde é pecado? Se a gente estiver apostando. Mas onde é pecado? Eu estou num culto cheio de adoração e eu estou julgando o irmão. Eu estou pecando. Eu estou num culto cheio de adoração e eu estou com inveja do irmão. Eu estou pecando. A gente vê pecado naquilo que é cultural e a gente não vê pecado naquilo que é bíblico. Que a Bíblia menciona como pecado, a gente às vezes normaliza. E aquilo que não menciona como pecado, que é cultura, a gente quer colocar como pecado. Por quê? Porque não se encaixa na forma como eu considero que é a forma certa de ser evangelho, de ser evangélico.
E aí vem um evangeliquez. Tem Wagner. Cadê Wagner? Tava aqui, tá ali. Cantor de hip hop, de trap, rap e tudo mais. Aí eu vou chegar para esse pessoal que canta, que curte o trap, o rap. Não é a minha praia, mas eu já curti. DJ Alpiste. Fanático, eis aqui minha opinião. Aquele que ama ou tem dedicação, admiração, entusiasmo, paixão por alguém que fez de sua vida uma missão. Partidário, faccioso, exaltado, que aderiu cegamente ou foi doutrinado. Escolha o que quiser, pra mim tá tudo bem. Eu não paro por aqui, eu vou bem mais além. Considero-me por uma divindade inspirado. Pelo Espírito Santo eu sou iluminado. Informação e conhecimento não me faltam. Longe do preconceito, eu sigo a minha pauta. Faço cara de maluco, mas vai para grupo. Me chamam de fanático, mas eu não me iludo. Eu esqueci o resto. Aí, quem curte esse tipo de música geralmente tem uma forma de vestir. Aí eu chego de terno e gravata. Para alcançar essas pessoas eu posso alcançar? Posso. Mas você entende que existe uma barreira muito maior? Mas se eu chego com um boné que Wagner tá... Ah não, é pecado boné. Onde é que está dizendo que é pecado boné, meu Deus do céu? A calça folgada. Aí eu vou alcançar o skatista. É muito mais fácil para mim Wagner é alcançado do que eu. Então existe uma multiforme graça. Eu faço de tudo para com todos, para de alguma forma alcançar alguns. E a gente vai ter muita estratégia sendo feita nos próximos meses e anos por essa igreja. Pega junto, ora, defende a visão. Não debater lá fora, não é disso que a gente fala. Se envolver sem uma mentalidade religiosa. A primeira música que vocês cantaram. Canta o refrão dela normal, sem ser ritmo de forró. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Bênção, a gente não adora assim? Um forró agora. Ele muda o som que vai sair no teclado. Basicamente. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ah, com isso eu não consigo adorar não. O que é que muda, meu irmão? Mas a gente se acostumou que essa é a forma de adoração. E se for com as batidas de axé, aí não adora não. É só a música americana que adora. Meu irmão, sabe o que importa? Quem está tocando e quem está cantando. Davi, quando o espírito maligno vinha se apossar de Saul, Davi tocava. A Bíblia nem diz que ele cantava, ele tocava. E aquele espírito se retirava dele. Ou seja, o espírito de quem toca está na música. Então cuidado com a música que você ouve, cuidado com quem canta. Porque o espírito de quem toca e de quem canta está na música. Então eu tenho que tomar cuidado com quem eu escuto, não o ritmo que eu escuto. Já teve gente aqui que veio, a gente recebeu o Céu Fernandes, música estilo baiano, ele é baiano, tambores e tudo mais, foi uma bênção, uma pessoa recebeu poderosamente. Depois veio criticar porque viu um vídeo em Fátima Bernardes, onde um macumbeiro, e é macumba mesmo, o nome é macumba, não se escandalize não, um macumbeiro é quem é, eu sou evangélico porque, pronto, um macumbeiro disse que não, porque esse toque evoca tal espírito. Aí a pessoa fica com o que o macumbeiro disse e não fica com o que a Bíblia disse. Aí veio questionar, não pastor, porque esse ritmo aí
isso não é de Deus não, porque eu vi um especialista. Que especialista? Aí o povo está pegando coisa do mundo e querendo ensinar fora do que o que a Bíblia ensina. Se a gente se reúne para ir para a praia e tocar um forró lá, com decência, vestido de forma decente, porque isso aqui, meu irmão, o xadrez não é pecado não, o ritmo não é pecado não. Sabe qual é o pecado? A sensualidade. Aí eu cubro o meu corpo, eu estou de forma, ordeira, não estou pecando não. Coloca o outro slide, a outra apresentação, vai direto para a parte do cinema. A gente foi para o cinema. Cinema antigamente, televisão era considerado por muitas igrejas pecado. Não podia ter televisão em casa. Aí a gente combinou uma vez de ir para o cinema. Estava passando um filme, se não me engano foi A Forja. Aí chegou lá, sobrou 2 ingressos. A gente pegou 2 jovens que iam passando lá. Uma irmã disse: ei, vem cá. A gente chamou eles e colocou para dentro. Enquanto a gente estava no filme, eu senti Deus falando comigo. Eu quero... Segura só um pouquinho. Eu quero me mover. Volta ao slide, que aí quando coloca com som. Eu quero me mover através de você. E eu fiquei perguntando a Deus: o que o Senhor quer fazer através de mim? Quando terminou o filme, eu me levantei. Os 2 jovens iam saindo. Preguei Jesus para eles. Aí um deles era crente e o outro afastado. Aí foi o momento que está no vídeo. Coloca aí, por favor. São 2 filmagens, porque são 2 ângulos diferentes. O cinema todo parou. Isso foi na música final, onde está subindo os créditos. Eu subi na cadeira para orar por ele. Ele já tinha confessado Jesus aí. A gente estava orando por ele. Onde a gente estiver, a gente vai fazer a diferença, porque a gente carrega o Espírito da verdade dentro de nós. Então não se intimide, não tenha medo de ir para os lugares. Se Deus falar com você para você ir evangelizar no São João, vai evangelizar no São João. Se Deus falar para você evangelizar num show, vai evangelizar num show. Eu vi um vídeo de um rapaz, se eu queria fazer uma declaração de amor com um cartaz lá, o cantor estava tocando, aí disse: vem cá, tem um apaixonado aqui, vem cá. O cara subiu, pegou o microfone. Eu quero falar sobre o amor da minha vida, eu quero mandar uma mensagem para o amor da minha vida. Eu quero dizer para todos vocês descobrirem quem é o amor da minha vida. É uma pessoa que me mudou, é uma pessoa que me transformou. E todo mundo, uau, né? E ele disse: o amor da minha vida é Jesus. Ele morreu pela minha vida para me resgatar e para me dar vida eterna. Ele quer fazer isso na vida de vocês também. Quem quiser receber Jesus como seu... num show. Ah, não vou para esse lugar não, que esse lugar não é de Deus não. E se Deus falar com você para você ir para evangelizar? Cuidado, viu? Não, pastor, eu vim foi para evangelizar. Está lá, olha para o céu, meu amor. Mas para evangelizar, se Deus te inspirar, vá. Não vá sozinho não. Leva uns outros irmãos com você. Isso aí foi a foto que a gente tirou no final. Meu irmão, onde a gente chega como igreja, a gente muda o ambiente. Deus vai mudar essas comunidades que tem aqui no Janga. Deus vai mudar a Paulista. E é pela igreja. É a igreja que vai fazer isso. Somos eu e você que vamos fazer isso, amém? Aleluia.